vamos falar hoje de síndrome de burnout. É um tema muito importante, pois afeta vários estudantes de medicina e principalmente os residentes. O estudo e o trabalho são áreas muito importantes da vida, porque é através deles que a gente alcança os nossos sonhos, conquista as nossas metas. Mas como saber que o trabalho e o estudo em excesso estão virando grandes venenos na nossa vida e podem estar afetando a nossa saúde mental e física? Bem, como saber se você está sendo afetado pela síndrome de burnout? E como saber se isso já está instalado na sua vida? Como prevenir e como tratar? Então vamos lá! O mais importante agora é entender o que é síndrome de burnout. É uma síndrome que é caracterizada por um cansaço, um estresse maciço, uma estafa tão grande que afeta todo o nosso corpo físico e mental. Nós temos toda a nossa bioquímica alterada, temos um excesso, um transbordamento de cortisol, que é o hormônio do estresse. Ficamos alertas, ligados o tempo inteiro e não conseguimos desligar. E isso pode acarretar várias consequências e vários sintomas. Muitas vezes o burnout ele pode ser confundido com uma depressão. Aliás, ele se manifesta como uma depressão muitas vezes, mas ele pode se manifestar também como uma síndrome do pânico. Também ele pode se manifestar como um transtorno de ansiedade e até uma fobia com tudo que se relaciona com o trabalho ou o estudo. A síndrome de burnout, ela começa se apresentando muito sutilmente, você nem percebe. Mas aos poucos ela vai se instalando e ela vai se agravando e você vai perdendo a vontade de viver. A vida não tem mais prazer. E aí, vamos ver o que acontece. Vamos ver os principais sintomas que são apresentados na síndrome de burnout. Se você está sofrendo disso, fique atento aos seguintes sinais: angústia, depressão, falta de vontade de viver, distúrbios do sono, falta de vontade de comer, falta ou comida demais, não tem vontade de fazer nada que dê prazer mais, muita ansiedade, tem sentimento de derrota, desconfia de tudo e de todos, se isola, negatividade. Enfim, começa a buscar também fármacos que fazem dormir, que fazem ficar acordado, que dá vontade de comer ou não. Enfim, você fica num sistema de luta e fuga sempre. A síndrome de burnout, em 2019, foi incluída na Classificação Internacional das Doenças, com critérios de suspeição de confirmação da doença. Ela trata-se de um fenômeno ocupacional, então seja por ocupação de trabalho ou seja por uma ocupação estudante, por exemplo, você está estudando. Em 2022, um trabalho publicado por autores brasileiros demonstrou uma prevalência muito variada, desde 14% até 76%, nas diversas profissões. Em 2021, um trabalho italiano com os profissionais da saúde que trabalharam com o Covid demonstrou uma prevalência de 56%. A China e Singapura, em 2014, eles fizeram um trabalho de burnout, de síndrome de burnout, com enfermeiros, com uma prevalência de 16% e 33%, respectivamente. Além dos profissionais da saúde, a gente pode também ter em outros profissionais, por exemplo, em socorristas. Tem um trabalho muito interessante de 2018 que demonstra uma taxa de burnout de 57% em socorristas, né? E uma percepção de bem-estar nesses profissionais menor do que 20%. Além dos profissionais, a gente pode ter síndrome de burnout nos estudantes também. Como já foi dito anteriormente, em relação aos estudantes de medicina, a pressão ela já é imposta desde o início do curso, em relação tanto à unidade quanto o pessoal. E aí, automaticamente, essa cobrança ela aumenta em relação até mesmo hoje como os estudos estão relacionados com essa nova técnica, o PBL. Muitas vezes isso gera uma cobrança maior, um estresse maior, e isso vai ocorrendo, né, no decorrer da rotina do próprio estudante. E no internato é onde acontece, né, o ápice, porque gera uma cobrança em relação à pressão do próprio aluno com os efeitos do trabalho, né, do médico em relação ao preceptor com o aluno. Então isso tudo, ele colocar numa prática, tudo que ele estudou, isso faz com que ele tenha uma cobrança maior em relação
ao seu status do profissional médico. E isso gera também afetando a sua rotina, a sua vida pessoal, fazendo com que ele deixe de fazer as coisas que ele mais gostava, ou até mesmo a vaidade em relação ao ciclo familiar, ao ciclo de amizades, e isso vai deixando de lado. Quando ele menos perceber, ele está sozinho em um momento de angústia e uma cobrança ainda maior. Mas isso tudo pode ser mudado e alterado com a ajuda de um bom profissional. As principais formas de prevenção são definir pequenos objetivos na vida pessoal e profissional, fazer atividades que fujam da rotina diária, atividades com os familiares, com os colegas, evitar o contato com pessoas negativas que reclamam do trabalho, reclamam dos colegas, dos familiares, fazer atividade física e ter uma boa alimentação, evitar o consumo de bebida alcoólica e outras drogas, conversar com alguém de confiança ou um profissional da saúde.